Estamos de volta com o nosso programa TV é Ciência. Hoje, conhecendo um pouco mais sobre as pesquisas com células-tronco. Neste segundo bloco, voltamos à reportagem nos laboratórios do Centro de Ciências da Saúde da UFES, em Maruípe. Também temos opiniões e agenda científica. Começamos pela reportagem. O professor José Geraldo Mil, ele que coordena o núcleo de pesquisas com células-troncos, aqui do Centro de Ciências da Saúde da UFES, estava conversando com a gente, né, professor Mil, desde o primeiro bloco, quando ele estava nos ajudando a conceituar, né, quais são os tipos de células-tronco, como é que as pesquisas são feitas, as fases, né, a fase lá in vitro, a pré-clínica usando os animais e a clínica já com seres humanos, não é isso, professor Mil? Isso, exatamente. São essas etapas que você tem que gradualmente vencer para até ter alguma coisa que seja aplicável, por exemplo, na prática em pessoas. Agora, professor Mil, superadas essas fases das pesquisas, como é que hoje nós compararíamos o Espírito Santo com outros estados, o Brasil com outros países, na questão das pesquisas com o célula-tronco? Vamos primeiro colocar o Brasil em relação a outros países. O Brasil ficou muito atrasado na questão de entender o funcionamento de célula-tronco embrionária. Porque a célula-tronco embrionária, como eu falei, talvez ela venha a ser um foco de produção de produtos biológicos através de procedimentos biotecnológicos. E, na verdade, alguns países fizeram investimento muito forte nisso, como, por exemplo, Singapura, a Malásia. Enquanto isso, o Brasil evoluiu bem no uso de células-tronco adulto. Seguramente o Brasil é um país que está no patamar semelhante aos outros países. Por exemplo, o maior estudo sobre o uso de células-tronco em cardiopatia no mundo hoje é o estudo feito no Brasil, financiado pelo Ministério da Saúde. O Espírito Santo tenta se inserir nesse contexto brasileiro, participando em grupos de cooperação, porque toda essa pesquisa com células-tronco ela tem se caracterizado, e o próprio Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério da Saúde tem trabalhado nesse sentido, para que os grupos cooperem mais, porque é um assunto novo para todo mundo. Então, como é um assunto novo para todo mundo, você não tem muita coisa, não tem como você aprender em livros. Você tem que aprender com os erros dos outros. Por isso que esse campo a gente está inserido dentro de uma rede de pesquisa e estamos procurando nos situar sempre em paralelo com os outros grupos no Brasil. Falou do Ministério da Ciência e Tecnologia, agora no final da semana, dia 19, fecha, né, o prazo de inscrições de projeto no edital do Ministério para financiamento de pesquisa de célula-tronco. Isso é salutar, é importante. Como é que as pessoas participam, professor Mil? Bom, os editais, então esse tem sido o mecanismo clássico no Brasil de financiamento público de pesquisa. Os órgãos de governo, tipo o CNPq, o próprio Ministério, a FINEP abre, no caso nosso aqui do Espírito Santo, a FAPES, o Facitec, eles abrem editais. Os projetos são examinados por outros pesquisadores, passam por um processo de seleção para depois os projetos, dentre aqueles aprovados, verificar que tipo de financiamento vai ser feito nesses projetos. Então, o Ministério está investindo agora cerca de 14 a 15 milhões de reais, o Ministério da Saúde, através do Departamento de Ciência e Tecnologia, que é o DECIT, num edital voltado principalmente para estudo de células-tronco embrionárias, porque, na verdade, o Brasil, como eu falei, tinha ficado para trás nisso, nós precisamos recuperar o tempo perdido. Agora, professor Mil, a questão da pesquisa com célula-tronco, o senhor já adiantou para o nosso telespectador, ela foi polêmica, inclusive foi movida uma ação no Supremo contra essas pesquisas pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, e nós temos um depoimento do professor Vanderlei, que é da Faculdade Unida de Vitória. Ele vai falar um pouquinho da posição dele acerca dessa polêmica, né, no Congresso Nacional e depois no Supremo. No Congresso, na verdade, foi uma aprovação quase que por unanimidade, mas no Supremo essa ação de constitucionalidade foi polêmica. Vamos assistir esse trecho desse depoimento, queria que o senhor também comentasse, professor Mil. Pois não, vamos ver, depois eu faço o meu comentário. Não há discussão no ambiente científico, médico, acerca do fim da vida. Quer dizer, considera-se o fim da vida quando o cérebro para de funcionar. Tanto é que depois disso está liberada a doação de órgãos, e isso inclusive é aplaudido por todo mundo. Por inferência, a formação das primeiras células nervosas acontece a partir do 14º dia. Ora, então, se a vida termina com a morte cerebral, a vida iniciaria com o início da vida cerebral, que seria a partir do 14º dia.
Então, essa é uma opinião, não é a única opinião do ambiente científico, mas me parece uma opinião, no mínimo, bastante coerente. Né? Que até o 14º dia você não teria vida, né, nessa visão científica. Exatamente, não haveria vida porque não haveria existência de células nervosas ainda, né? Não haveria formação ainda das células nervosas. O que me parece bastante estranho é que tudo isso é falado em nome da vida e a favor da vida, mas o que acontece? A Lei de Biossegurança de 2005 ela estabeleceu algumas restrições para a pesquisa. Uma delas é que os embriões teriam que ter no mínimo 3 anos. E segundo, com o consentimento dos pais. Qual é a alternativa, Luciano? Qual é a alternativa que temos se não se faz, então, pesquisa com as células embrionárias? A alternativa é o lixo, é isso que se faz. Né? Depois de 3 anos, elas são simplesmente descartadas. Ora, a possibilidade de você utilizar essas células que serão descartadas para gerar vida, quer dizer, os cientistas que defendem isso não estão falando contra a vida, estão falando a favor da vida também. Então essa visão dos religiosos, principalmente dos católicos, a gente pode considerar como retrógrada, né, Vanderlei? Eu acho que é retrógrada e eu fiquei felicíssimo com a decisão que aconteceu no dia 29 de maio desse ano, a decisão do Supremo, que me parece não é apenas uma vitória da razão, acho que é uma vitória da razão também, mas é uma vitória também do amor. Eu acho que isso é uma demonstração de amor por milhões de pessoas que vivem dramas, famílias que vivem dramas e que celebraram com razão, né, essa vitória que aconteceu no Supremo, a possibilidade das pesquisas prosseguirem e essas milhões de pessoas serem beneficiadas. E aí, professor Mil, o que o senhor achou da opinião do professor Vanderlei? Eu concordo em algumas coisas, em outras não. Eu acho que a questão, por exemplo, de onde se inicia a vida, eu acho uma questão puramente semântica. A vida, na verdade, ela é um contínuo. Uma bactéria, por exemplo, tem vida, o óvulo tem vida, o espermatozoide tem vida, mas são formas diferentes de organização da vida. Quer dizer, o fenômeno vida, ele se organiza de diversas maneiras, sendo que a maneira mais elevada de organização é no ser humano. E o ser humano completo, um ser humano que pensa, que decide, que tem capacidade de decidir o seu futuro, de interferir nas coisas. Então, isso é a vida na sua plenitude. Com relação à célula-tronco especificamente, eu acho que é uma questão de esfera jurídica. Tá? E assim foi conduzido, por exemplo, na questão de definição de morte cerebral. Quer dizer, um indivíduo, por exemplo, que está há mais de 6 horas sem sinais de funcionamento de cérebro, juridicamente você considera esse indivíduo morto? Ele não está morto. Quer dizer, as células estão funcionando, as células têm vida, mas juridicamente esse indivíduo é considerado morto, de tal maneira que se ele for um doador, você pode captar órgãos. Tá? E eu acho que é a mesma coisa, o Estado tem que definir no momento seres, ainda em vida intrauterina ou não, vão receber a proteção do Estado como pessoas. Não me parece que embriões que estão em tubos de ensaio, em clínicas de reprodução, e que, como disse aqui, vão ser descartados com 3 anos, eles tenham as prerrogativas de pessoa para serem defendidos como pessoas completas pelo Estado. Tá? Então, eu acho que nessa questão aí, eu sempre me manifestei favorável à utilização desses embriões para a pesquisa de células embrionárias, porque a não utilização deles, você não estaria produzindo o bem não utilizando. Se você utilizar, você tem uma possibilidade de produzir o bem. Bom, professor Mil, eu quero agradecer, né, a sua participação, sua colaboração, nos esclarecendo o nosso telespectador sobre as células-troncos, né, e sobre a polêmica também com a utilização das células-tronco embrionárias. Tá, eu agradeço, eu acho que é um debate interessante na sociedade. Eu acho que esse momento que a sociedade brasileira como um todo, nós vimos crianças de escola opinando, pessoas ligadas à religião, autoridades. Eu acho que isso que é o ambiente democrático. Todos podem colocar as suas opiniões, e dessa diversidade de opiniões, eu acho que você tem mais chance de chegar a uma decisão correta. O que é muito ruim é quando, às vezes, um ou poucos decidem por muitos. Mas hoje nós temos muitas pessoas opinando, então nós temos mais chance de tomar a decisão correta para a sociedade como um todo. Nosso programa está chegando ao fim.
Hoje queremos fazer um agradecimento especial ao Paulo Bonates, telespectador que nos enviou um e-mail e sugeriu o tema células-tronco. Também quero agradecer a sua companhia e a sua audiência. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. Dê a sua opinião e escolha os novos temas do TV É Ciência. É só enviar um e-mail para esfazciência@yahoo.com.br ou tvesciência@yahoo.com.br. Tudo de bom para você e até o nosso próximo encontro.